Olá pessoal que acompanha a Parábola Editorial em nosso canal do YouTube. Estamos aqui hoje para mais um programa da série Personalidade. A personalidade entrevistada de hoje é o professor Dr. Marcos Bueno, doutor em filologia, tradutor, contista, um dos mais importantes linguistas do nosso país. Bom dia, Marcos Bueno. Bom dia, Andréia. Vamos começar com uma pergunta sobre os cursos de letras. Recentemente, Marcos, você tem feito duras críticas aos cursos de letras. Fale-nos um pouco sobre isso. Essas críticas têm muito a ver com o que eu vou percebendo nas muitas palestras e nas viagens que eu tenho feito a convite exatamente dos cursos de letras que nós temos no Brasil. E o que eu tenho verificado é que no currículo desses cursos de letras ainda existem muitas disciplinas, muitos conteúdos que já poderiam ter sido renovados, alguns até abandonados, e existem muitas coisas que os futuros professores, as futuras professoras precisam conhecer e que não são abordados nos cursos. Então, eu costumo dizer que o próprio nome letras é uma coisa passada, é uma referência ao século XIX, aquela ideia de belas letras, em que as pessoas estudavam só algumas coisas, como grego, latim, a literatura consagrada, e não tinha ainda o impacto da ciência linguística. Então, eu acho que o próprio nome já é um sintoma desse problema. Então, os cursos de letras foram criados no começo do século XX e, aos poucos, foram incorporando as coisas que iam acontecendo no mundo acadêmico, no mundo científico, mas não de uma maneira sistemática, né, que precisaria ser feita, assim, reformar o curso de letras, refundar o curso de letras, de preferência até com outro nome. Então, algumas coisas, como, por exemplo, uma análise de livros didáticos na aula, hoje em dia, elas têm que ter capacidade de analisar uma didática não tão bom, né? Então, essa é uma parte fundamental na formação das professoras e dos professores. E muitas outras disciplinas também, né? O próprio Ministério da Educação diz que os cursos de licenciatura têm que ter uma parte muito mais prática hoje em dia. Elas têm que ter, assim, uma porcentagem do próprio curso muito destinada à parte prática, aquilo que vai acontecer em sala de aula. Só que os cursos de letras, por uma certa inércia, não fazem isso. Então, as minhas críticas têm muito a ver com essa fragmentação, essa cristalização dos cursos de letras em volta de alguns conteúdos muito clássicos, muito antigos, né, e que acabam não permitindo que os cursos tenham uma dinâmica própria para quem vai enfrentar a sala de aula. Ultimamente você também tem feito muitas palestras sobre por uma gramática brasileira. Você tem saído em defesa de uma gramática brasileira. Por quê? A gramática do português brasileiro, ela vem já há bastante tempo no Brasil, graças às pesquisas linguísticas que têm sido feitas nos últimos 40, 50 anos, né? Então, já no finalzinho do século XIX, as pessoas começaram a perceber que entre o português brasileiro e o português europeu existiam muitas diferenças, né? Mas elas ainda não tinham as ferramentas científicas para a gente poder definir isso de maneira clara. Com o passar do tempo, com as transformações, com as chegadas das novas teorias, né, cada vez mais a gente tem percebido que nesses 500 anos que separam, né, a chegada dos portugueses ao Brasil dos nossos dias, a nossa língua majoritária sofreu muitas mudanças, né? Essas mudanças se devem à própria natureza das línguas, que vão mudando ao longo do tempo, mas também aos muitos contatos linguísticos que aconteceram na história colonial, principalmente com as línguas indígenas e mais ainda com as línguas africanas. Então, toda essa história do português brasileiro, né, nesses últimos 500 anos, está refletida muito bem no modo como nós. Então, nós não podemos mais usar como instrumento de descrição da nossa língua gramáticas que são, digamos, genéricas, que falam de uma língua portuguesa genérica, sem especificar a variedade que está sendo estudada naquele livro, né? Sem dizer se é o português europeu, se é o português africano, se é o português brasileiro, e principalmente porque as gramáticas de perfil tradicional, elas se inspiram em modelos muito ultrapassados de correção linguística, né? Elas só se baseiam na língua dos grandes escritores, não levam em consideração a língua falada. Então, todos esses problemas tradicionais da gramática normativa têm que ser criticados e
ao mesmo tempo, nós temos que começar a produzir obras que descrevam o português brasileiro. Isso tem sido feito de uma maneira até muito interessante, porque a partir da virada do século, do início do século XXI, vários linguistas, sem ter combinado nada, começaram a publicar obras de descrição do português brasileiro. Né? Então, nós já temos aí uma meia dúzia de obras muito importantes, que são obras técnicas, científicas, que descrevem o português brasileiro e trazem até no próprio título esse nome, Gramática do Português Brasileiro, ou no caso da minha, Gramática Pedagógica do Português Brasileiro. Então, a minha gramática, além de tentar descrever o português brasileiro, ela também é uma proposta de ensino, de formação dos professores com base nessas descobertas que têm sido feitas aí nos últimos 40, 50 anos sobre a nossa língua. Né? Então, é necessário instrumentos de descrição da nossa língua e, a partir deles, né, também instrumentos para o ensino do português brasileiro. Isso que é o mais interessante, porque o português brasileiro não precisa ser ensinado, porque todas as pessoas que chegam na escola já falam perfeitamente a nossa língua, o português brasileiro que a gente aprendeu em casa, né? Então, como outras pessoas propõem, inclusive o professor Carlos Alberto Faraco, nós temos que reformular a nossa ideia de norma, nós temos que reconstruir uma norma padrão que leve em conta as especificidades do português brasileiro, inclusive o português brasileiro culto, o português brasileiro já escrito, que não tem mais nada a ver com isso que aparece nas gramáticas normativas tradicionais. Então, esse movimento em favor da gramática brasileira tem a ver com isso, né? O reconhecimento político de que nós temos uma língua que é bastante aparentada com a dos portugueses, claro, mas que já tem um funcionamento muito distinto, né? Então, nós temos regras gramaticais que só funcionam para nós, que não funcionam no português europeu e vice-versa. Então, o interessante é que a gente abandone essa ideia de que existe uma língua portuguesa que é falada no mundo inteiro, em vários países, e que nós realmente reconheçamos que existem, por assim dizer, várias línguas portuguesas, né, e que cada uma delas merece ser estudada, descrita, para poder facilitar o convívio, né, linguístico em cada país, porque com essa ideia de que nós falamos um português estropiado, que os brasileiros destruíram a língua dos portugueses, etc., o ensino se tornou uma coisa muito complicada. Nós falamos uma língua, somos obrigados a ensinar e aprender uma outra, né? E isso acaba criando um ambiente na escola e mesmo na sociedade muito complicado, porque as pessoas rejeitam o seu modo de falar, né? Então, além de ser uma tentativa de construir uma nova ideia de português para nós, também tem a ver com isso, né, com a democratização das relações linguísticas no Brasil, no ambiente escolar, na vida comum. Perfeito, Marcos. Nesse sentido, então, em sua opinião, como os livros podem levar ao grande público o que se discute na academia? Olha, nós temos presenciado no Brasil, nos últimos 40 anos também, uma produção muito grande de obras destinadas a digamos assim, divulgar o que se faz na pesquisa linguística no Brasil, né? Então, claro que nós temos artigos científicos mais densos, que são publicados nas revistas acadêmicas, né? Mas também nós temos aí um grande grupo de pessoas que vem publicando obras para um público mais amplo, principalmente o público docente, né? As pessoas que estão na ativa, ensinando na sala de aula, né, elas receberam a sua formação inicial, mas elas precisam se atualizar cada vez mais. Então, nós temos tido no Brasil esse movimento muito interessante, diversas editoras têm dedicado coleções específicas para a área de língua portuguesa, para o ensino de língua portuguesa, claro, com destaque para a Parábola, que tem autores e autoras dos mais representativos, né, da nossa pesquisa linguística. Então, esses livros de divulgação tentam justamente preencher aquelas falhas que eu tinha apontado nos cursos de letras, né? Então, nós pesquisadores, nós temos percebido essas falhas, essas deficiências no curso de letras e tentamos preencher essas lacunas justamente com essas obras de divulgação científica. Em seu livro, Não é Errado Falar Assim, você critica os livros e os manuais que classificam o jeito certo e errado de falar. Por que você discorda desse tipo de publicação? A discordância que tem muito a ver com o fato bastante claro de que as pessoas que tentam
principalmente nos meios de comunicação, falar sobre língua, falar sobre ensino de língua, não tem formação para isso, né? Elas são reconhecidas aí como especialistas, mas quando nós vamos ver o que essas pessoas realmente estudaram, elas não têm um engajamento claro, profissional na área da linguagem. Então, são simplesmente pessoas que, por alguma razão, foram chamadas para falar sobre isso nos meios de comunicação. Então, esse livro, não é errado falar assim, tem como subtítulo Em Defesa do Português Brasileiro. Ele é uma tentativa, né, de levar adiante essa vontade nossa de mostrar como o português brasileiro culto, atual, é diferente dessas noções de certo e errado tradicionais que estão por aí, né? Então eu pego vários fenômenos linguísticos já devidamente consagrados, implantados na gramática do português brasileiro, dou exemplos tirados da língua dos jornais, das grandes revistas, da internet, né, para mostrar que exatamente essas formas linguísticas novas já estão perfeitamente aceitas, não há por que ficar considerando que são erradas, né? E, principalmente, eu digo que a palavra mágica desse livro é também, né? Então, não se trata de querer substituir uma coisa por outra. Quem quiser usar as formas tradicionais, pode usar à vontade, é claro, fique feliz, mas também permita que as outras pessoas usem as formas inovadoras que já estão aí, inclusive abonadas nas melhores gramáticas e nos melhores dicionários, né? Então, nós não podemos defender uma norma curta, né, que seja uma coisa fechada, inspirada em usos muito antigos, em usos literários de Portugal do século XVIII e XIX, né? E temos que valorizar a nossa língua. Mas, novamente, né, fica ao gosto do freguês e da freguesa. Se quiser continuar usando as formas antigas, fique à vontade, mas também permita que as outras formas tenham seu reconhecimento, sejam legitimadas pelo uso do jeito que já são legitimadas pelo uso. É uma coisa bem simples, né? Permitir que as coisas que são usadas continuem a ser usadas e não sofram nenhum tipo de repressão. Para a gente finalizar essa parte da entrevista, você diz que na academia se faz política o tempo todo e se assume como um militante da causa do idioma nacional. Quer falar um pouquinho para a gente sobre isso? Já dizia o Aristóteles, muitos e muitos séculos atrás, que o homem é um animal político. Isso quer dizer que tudo que a gente faz em sociedade tem um caráter político. Tudo que a gente fala, todos os nossos atos, todos os nossos gestos. A grande diferença é nós assumirmos esses nossos atos, essas nossas falas, como atos e falas politizados, né? Então, o que eu tenho feito com relação a isso, né, isso que as pessoas chamam de militância, é isso, é levar adiante um discurso contra as discriminações por meio da linguagem. E tenho também, cada vez mais, provocado as minhas colegas e os meus colegas linguistas a fazer a mesma coisa, a devolver ao público aquilo que o público deu para nós, ou seja, as condições de trabalho, as oportunidades que nós tivemos de fazer pesquisa em universidades públicas, né? Então, essa militância contra a discriminação linguística tem a ver com essa ideia de que nós precisamos criar no Brasil um ambiente linguístico mais democrático, mais respirável, né? E não tão tomado por essas ideias antigas, ultrapassadas, de certo, de errado, de coisa feia que seria o português brasileiro, né? Então a minha militância vai nesse sentido. Bom, Marcos, a ideia agora é Marcos Bueno por Marcos Bueno. Dá para os seus fãs que gostam de você, as pessoas que te seguem no Facebook, as pessoas que escutam suas palestras, as milhares de pessoas que te seguem, né? Quem é o Marcos Bueno? Então a ideia é fazer um ping-pong rapidinho, eu te dou um tema e você responde em uma palavra. Topa fazer esse ping-pong com a gente? Então vamos lá. Cor. Vermelho, vermelho, vermelho. Dor. Dor. A dor de ver uma pessoa ser discriminada pela linguagem. Paixão. Paixão não tem jeito, é a linguagem mesmo, as línguas e a linguagem humana em geral. Frio ou calor? Nem frio nem calor, eu gosto de uma temperatura mais temperada, mais civilizada, como eu costumo dizer brincando. Um dia. Um dia é o dia em que eu recebi a notícia de que meu primeiro livro ia ser publicado. Isso aconteceu em 1978, quando eu ganhei um prêmio literário, e esse livro de contos foi meu primeiro livro. Isso já tem um tempinho aí, já tem 28 anos. Noite ou dia? Dia, eu sou movido por energia solar. Uma decepção. Uma decepção, olha, eu vou dizer que a decepção que está me tomando muito nesses dias é aquilo que poderia ter sido feito pelos governos
do presidente Lula e da presidenta Dilma e não foi feito. Fizeram muita coisa interessante, mas deixaram de fora uma série de coisas que são muito mais importantes e que, por não terem feito, tivemos esse resultado catastrófico que é esse governo que está aí hoje, né? Um sonho. O sonho é um dia poder viver só de ler e de escrever. O meu sonho de mosteiro, né? Essa ideia de ficar trancado num lugar fechadinho, só lendo e escrevendo, seria realmente uma coisa muito boa para mim. Não sei se isso vai acontecer algum dia, mas é um sonho que eu tenho. Uma frase. Fora Temer! Um livro. Um livro... olha, este livro que foi publicado este ano pela Parábola, a História Sociopolítica da Língua Portuguesa, do professor Carlos Alberto Faraco, realmente chegou num momento muito bom para esclarecer uma série de dúvidas e para colocar várias ideias no lugar. Então é um livro que eu tenho lido e que eu recomendo para todo mundo e que é o meu livro de cabeceira hoje. Uma música. Uma música, puxa vida, acho que é a Nona Sinfonia de Beethoven, porque Beethoven para mim é o maior gênio que a humanidade já teve, então homenageando Beethoven, a Nona Sinfonia. Um autor. Um autor, João Guimarães Rosa, é o meu escritor preferido e não tem como escapar. Uma comida. Uma comida. Eu gosto muito da comida baiana, principalmente do caruru. Eu gosto muito de quiabo, então o caruru para mim é uma comida dos deuses, literalmente. Um homem. Um homem. Olha, eu vou citar o meu grande amigo e meu xará, Marcos Massanilo, que eu conheço há muito tempo, que é o meu editor e com quem eu tenho a mais absoluta intimidade. Nós somos praticamente irmãos hoje. Uma mulher. Uma mulher é a minha grande amiga Orlene Carvalho, com quem eu venho, uma pessoa que eu conheço há mais de 30 anos, com quem já fiz grandes viagens e hoje estamos fazendo viagens por escrito também, publicando muitas coisas e preparando novos livros. Pior defeito de uma pessoa. O pior defeito de uma pessoa é não reconhecer seus próprios defeitos. Atividade favorita. A minha atividade favorita, claro, é escrever. Mais do que ler, eu gosto de escrever. Eu preciso escrever alguma coisa por dia, nem que seja assim um pouquinho, porque isso para mim é uma necessidade quase biológica. Qualidade. A qualidade, para mim, o que eu realmente valorizo nas pessoas é a humildade. É a humildade de reconhecer que não é a dona da verdade, que tem muitas coisas para aprender, e é uma tentativa que eu faço para mim mesmo, né? Para eu aprender a cultivar a humildade, porque justamente essa coisa de se tornar conhecido, as pessoas ficarem sempre fazendo muitos elogios em uma espécie de fã-clube, né? Isso acaba levando a gente a acreditar em umas coisas em que não deve acreditar. Tem alguma história, Marcos, que você gostaria de contar pra gente, pessoal? Tem uma história que eu contei para poucas pessoas que tem muito a ver com a nossa relação com os livros, com a cultura em geral. Eu estava em Ouro Preto visitando a Casa dos Contos, que é o Museu da Moeda Brasileira, e naquela mesma manhã eu tinha lido uma reportagem da revista da Biblioteca Nacional que contava que havia pessoas pesquisando os livros de visita da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Então eu estava encontrando ali, a partir do século XIX, vários nomes conhecidos, por exemplo, Machado de Assis, né? Eles mostravam que o Machado ia regularmente à Biblioteca Nacional. Então, quando eu fui preencher o livro de visitas da Casa dos Contos, em Ouro Preto, eu estava com isso na cabeça. Eu fui preenchendo e pensando nessa reportagem. Dali saí, fui conhecer o museu, passei, e quando eu estava saindo, uma pessoa chegou atrás de mim e me chamou meu nome, eu me virei, era uma professora, né, uma moça que se identificou como professora, e que ela disse, olha, eu vi seu nome aqui no livro de visitas e fiquei muito feliz, porque eu sempre quis te conhecer, eu uso seus livros de literatura infantil nas minhas aulas, então eu queria aqui só para te dar um abraço, dizer que eu gosto muito do seu trabalho. Então esse reconhecimento feito por causa do livro de visitas, né, eu achei uma história muito simpática, principalmente porque ela se referiu ao meu trabalho como autor de literatura, né, porque muitas pessoas não sabem que eu também escrevo poesia, que eu escrevo literatura para criança, para jovens, né? Então o reconhecimento dela e o modo simpático como ela se dirigiu a mim foi muito agradável, foi muito gostoso, é uma história que eu gosto de contar de vez em quando. Que história bacana você está trazendo pra gente hoje, Marcos. Especialmente porque é uma curiosidade para o seu público da linguística que pode desconhecer que você publica livros de literatura infantil.
Livros, inclusive, pessoal, bastante interessantes e uma literatura infantil realmente de qualidade que merece ser indicada para os filhos, para os netos, para os sobrinhos. Marcos Bueno, inclusive, foi ganhador do Prêmio Jabuti 2012 com o livro Memórias de Eugênia. E nós ficamos por aqui. Hoje finalizamos o nosso programa Personalidades com Marcos Bueno. Agradecemos você, Marcos Bueno, pela sua disponibilidade. Haverá outras personalidades sendo entrevistadas aqui por este canal. Continue nos acompanhando. E a você, agradecemos pela sua audiência e até a próxima. Eu que agradeço essa oportunidade, eu acho muito boa essa iniciativa de transmitir a palavra das pessoas, porque muitas vezes a gente só lê o que as pessoas escrevem, então é interessante conhecer. Eu agradeço e elogio novamente aqui a sua iniciativa. Um abraço para todo mundo e até a próxima.